Bom, pessoal, aqui nós vamos estudar mais um gênero, né? Da página 10 até a página 13, que é a lenda, né? Onde nós temos aqui um conceitozinho, vamos ver aqui, vamos ler para a gente poder fazer a diferença entre lenda e conto popular, né? Como o conto e o romance, o gênero lenda faz parte da esfera literária. As lendas são histórias de tradição oral que foram contadas de pais para filhos ao longo das gerações. Muitas vezes, elas surgem da necessidade de compreender fatos ou fenômenos que não têm uma explicação clara para a população do lugar onde eles ocorrem, como a origem das estrelas, de um animal ou de uma planta, por exemplo. Por esse motivo, é comum nas lendas a presença de seres fantásticos ou imaginários, ok? Então veja só, a lenda, na verdade, é uma história criada para explicar um fenômeno, para explicar um acontecimento, um fato. Aqui, por exemplo, em São Luís, nós temos uma lenda da serpente, aqui no centro histórico, onde nós temos um túnel, né, que interligava as igrejas católicas. E aí lá tem um barulho, né? Tinha um barulho, e esse barulho era atribuído a uma serpente, dizendo que quem fazia esse barulho era a serpente, mas na verdade, porque não se sabia, né? Não descobriram. Depois de muito tempo, né? Que aí, não, aí as pessoas passaram a acreditar que ali existia uma serpente, né? E depois de muito tempo, né? Esse barulho foi descoberto depois de estudos, né? Que era o vento, né, que soprava no túnel, né? E aí fazia um barulho, e esse barulho, como eles não sabiam de onde vinha, há muitos e muitos anos atrás, né? Atribuíram a uma serpente. Então passou a ser uma lenda. Então é assim, um fato para explicar, né? É uma história, né? Uma história que foi criada para explicar um fato que era até então inexplicado pela ciência, né? Enfim, pela sabedoria popular. Então, difere do conto popular nesse sentido, né? Enquanto que o conto popular é uma narrativa que prende o leitor através de um conflito, né? Há um conflito, né, na narrativa, e esse conflito ele vai caminhando, né, ao longo do enredo para ser resolvido. O conflito é problema, né? Então vai ser resolvido. Enquanto que a lenda não, a lenda ela é uma explicação de um fato, de um fenômeno da natureza, enfim. Existem muitas lendas, né? Então essa é a diferença principal dos dois gêneros. São muito parecidos porque são narrativas curtas. São narrativas literárias, pessoal. Aqui eu não falei no gênero anterior. Por que são literárias? Porque são de ficção, né? Literário é aquilo que a gente cria, que a gente imagina. Claro, baseado na realidade, né? Mas é uma criação, uma ficção que o autor criou, tá bom? Então, por isso que é de característica literária, tanto o conto como a lenda, tá? Aqui nós temos a lenda aqui, o Pássaro Mágico, né? Então, o título já nos leva a esse fantástico, né? Como ele falou aqui, né? Seres fantásticos ou imaginários. Então a gente já, pelo próprio título, já tem aqui uma fantasia, né? Tá certo? E aí vocês vão ler da mesma forma, tá? Termina aqui na página na 11, né? Tá? E aí tem as perguntinhas também, da mesma forma.
Nós temos aqui uma tradução, né, das palavras para a língua tupi, né, a língua indígena. Ou seja, tem lá as palavras estão destacadas lá no texto, e aí tem aqui a tradução, né? Ok? Aí também, da mesma forma do conto, as leituras elas são essas questões elas são ligadas à interpretação, inferências, também linguagem. Não é? Aqui nós temos, por exemplo, aqui uma citaçãozinha sobre linguagem, né? Como tínhamos lá no conto popular. Por ser um gênero de tradição oral, a lenda apresenta linguagem simples e muitas vezes aparecem palavras que fazem parte do vocabulário de uma região e podem ser desconhecidas em outras regiões do Brasil. É comum o emprego de verbos no passado, como o pretérito perfeito e o imperfeito do indicativo. Também são usados adjetivos para descrever lugares, personagens e seres míticos ou misteriosos, né? Tá certo? Então veja só, também essa citação sobre a linguagem do mesmo jeito do conto popular é uma linguagem simples, popular, né? Essas lendas também, do mesmo jeito do conto popular, eram contadas por contadores que atraía seus ouvintes, né? Geralmente crianças e adolescentes, e que muitas vezes essas lendas elas causavam medo, né? Na população, nessa geração. As pessoas ficavam com aquela lenda na cabeça e tal, e ficavam até com medo de passar em alguns lugares, por exemplo. Tá? E são coisas que ao longo do tempo elas foram sendo descobertas. Os verbos no pretérito, né? Porque as lendas elas são bem remete a um passado, né? A um passado. E por essa razão os verbos no pretérito, tá? E aí vocês vão ter aí nessas perguntas que vocês vão resolver esse tipo de pergunta. Tem até uma cruzadinha bem aqui, tá? Bem legal sobre sinônimos, né? Também uma linguagem que aqui vocês vão encontrar, por exemplo, alegria. Vamos encontrar um sinônimo, né, para alegria. Qual é a palavra na letra A? Vocês vão fazendo, tá? Da mesma forma quando vocês resolverem, vocês me passam também para a gente fazer a correção. E aí, na próxima semana, também na quarta-feira, vamos ter 2 lições e na sexta mais 2. Como já falei, para a gente chegar até o simulado, ok?